Olá, pessoal. Voltamos com a segunda parte dessa entrevista mais do que especial com o jornalista Rodrigo Hidalgo, que está nos contando o dia a dia do jornalismo e o papel do jornalismo na sociedade. Hoje, em época que o jornalismo está sendo questionado, a sociedade, as fake news e a legislação sobre isso. Então, estamos vivendo uma época onde o jornalismo, como um dos pilares da democracia, que bem colocou o Rodrigo, também concordo, também acho que o jornalismo e o direito, como tinha comentado, são pilares da democracia, são fundamentais. Rodrigo, vamos falar um pouquinho do back office, vamos falar um pouquinho dos bastidores. Como é que é a dinâmica dentro de um telejornal? Como é que se formam as pautas? Como é que essa discussão ocorre? Vocês, como jornalistas, têm voz ativa nisso? Isso vem top-down, não vem? Fala um pouquinho para nós como é que é esse dia a dia. Sim, como eu tinha falado anteriormente, professor, a TV não se faz sozinho. A TV é sempre um trabalho conjunto e envolve muitos profissionais, profissionais da área do jornalismo, da área técnica, é, é uma quantidade enorme de profissionais para colocar um telejornal no ar. O caso do Jornal da Band aí, de 1 hora e 10 minutos, quase 1 hora e 15, é algo bastante complicado. Já começa no dia anterior, com a pauta, com a produção da pauta do dia, já dá para ter uma ideia de como é que vai ser o jornal do dia seguinte. Então, a gente tem uma equipe de pauteiros que discute, no caso, com o editor-chefe e com os chefes, do modo geral, com o diretor de jornalismo, aquilo que está em vista para o dia seguinte. É óbvio que os fatos do dia acabam surgindo, e isso sempre é discutido em grupo e com todo o país, com os representantes de cada afiliada da, Ok. da, da emissora, porque, lembrando a todos, o Jornal da Band é um jornal nacional, Nacional. ele é veiculado em todo o Brasil. Então, quer dizer, tudo isso é discutido. O repórter tem voz ativa, sim. É, é, ele é ouvido, principalmente, eu vou falar um pouco do meu caso, sou repórter investigativo e muitas pautas eu acabo sugerindo, eu acabo propondo pela relação, pelo contato que eu tenho com as fontes, né, que eu adquiri com esse tempo de profissão. As informações acabam surgindo, muitas, então, vez ou outra, eu tenho matérias investigativas para ir atrás. Nessa época de pandemia, a gente tem acompanhado muitos casos aí de fraudes em licitações, de desvio de dinheiro, algumas coisas que a gente tem ficado atento, principalmente nesse momento em que o assunto acaba sendo só Pandemia. a pandemia e acaba dando brecha para muita gente fazer coisa errada. Então, a gente acaba recebendo essas informações, acaba sugerindo e discutindo se aquele assunto vai ser veiculado no dia seguinte ou no jornal de um outro dia da semana. O movimento da redação, a redação ela pulsa, né, durante o dia, conforme o deadline vai chegando, conforme vai se aproximando do jornal. É um ambiente que eu gosto, né, apesar de estar mais na rua produzindo e depois retornando para a redação, mas de integração, de equipe, que é sempre um trabalho em equipe que tem o resultado final, aquela reportagem que você ficou o dia inteiro fazendo, gravando com várias pessoas, e vai lá uma reportagem de 2 minutos, mas que ela manda o recado, né? Aí tem alguns entrevistados, eu falei meia hora com você, entrou, mas assim, eu falei, mas não mandou o recado, não mandou a mensagem, a pessoa que estava em casa não ficou bem informada, porque a gente tem muito assunto para falar. Então, as matérias elas são mais sucintas, realmente, mas a produção de uma reportagem ela demora muito, ela passa por todos os processos que eu disse, da produção de uma reportagem, da ideia de alguém fazer aquela reportagem, da pauta que vai atrás dos entrevistados, que vai atrás das locações, dos lugares que a gente precisa ir para poder captar imagens, e passa pela chefia de reportagem, que demanda, que ajuda, que auxilia, que complementa com outras equipes, enviando para outros endereços para a captação de mais imagens, de outros entrevistados. Então, quer dizer, é uma engrenagem
que precisa funcionar sempre de forma perfeita. Você falou várias coisas interessantes aí que eu queria explorar um pouquinho mais. Bom, primeiro você tocou lá num ponto que é a questão das linhas do jornalista, né? Você falou, eu sou um jornalista investigativo, né? E eu me lembro aqui de jornalistas esportivos, jornalistas sociais, jornalistas políticos, jornalistas econômicos. É normal que o jovem ele sai da faculdade já com esse viés, Rodrigo, e é comum ao longo da carreira o jornalista ele pular de uma linha para outra? O que você percebe entre os colegas? Alguns professores se especializam, outros não. Para mim foi algo que não foi que foi natural. Na realidade, eu sou um apaixonado por esporte, gosto muito de futebol e no início pensava em ser repórter esportivo, mas eu fui me encaminhando para essa outra área, até por conta de um chefe meu do passado, José Carlos Pereira, da Jovem Pan, Você declara que time? Você determina. declara time, não? Sou palmeirense, sou Opa, palmeirense. somos. Palmeirense fanático. Somos. Saudade do retorno do futebol. E, no fim das contas, para mim foi até melhor, né? Porque eu percebo amigos que trabalham no jornalismo esportivo que perdem um pouco deixam um pouquinho de lado essa paixão, porque por conta do dia a dia, por estar ali acompanhando, às vezes, um clube adversário, e que acabam perdendo um pouco dessa paixão que vem desde da infância, né? Então, eu acabei seguindo para esse lado, inicialmente da reportagem policial. Primeiro comecei a fazer na rádio, a gente na realidade não é bem estágio, mas você começa como rádio escuta, um trabalho muito importante e fundamental, que é você acompanhar o que a concorrência está mostrando. Isso tinha muito, hoje ela existe, mas ela foi mais intensa no passado. Hoje, por causa da internet, Hoje está na internet, né? na internet você já acha muito rápido. Antes não, antes você podia dar um furo ou tomar um furo de algo factual que estava acontecendo. As pessoas, você tinha que checar para saber se estava acontecendo. Então, quer dizer, o rádio escuta, ele é o início do trabalho do repórter, quando você começa a apurar os fatos, começa a estabelecer fontes, a ganhar confiança de autoridades, e além de acompanhar o que está falando com concorrência, você vai atrás de notícia, você liga na polícia para saber se tem alguma ocorrência, você liga no corpo de bombeiros para saber se há algo grave acontecendo na cidade. Antigamente, nas estradas, você ligava para poder prestar serviço e informar as pessoas da situação das estradas. Hoje não há necessidade disso, você circula com o Waze, com o GPS ali no celular, e você já sabe quanto tempo você vai chegar no seu destino, e ele vai te dar alternativas. Se você quiser também, você pode entrar no site das concessionárias e ver as imagens em tempo real da situação das estradas. Mas, por exemplo, no passado, esse trabalho de prestação de serviço do rádio era fundamental. As pessoas queriam saber como é que estava o trânsito antes de sair de casa para ir trabalhar, de sair do trabalho para ir para casa. Elas ouviam o rádio com esse intuito de saber como é que estava o trânsito, antes de viajar no fim de semana prolongado, no feriado, acompanhavam o trabalho da mobilização das equipes de rádio, que isso era impressionante, o retorno que a gente tinha. Todo mundo ligava, estava indo para o carnaval, para o litoral de São Paulo, ligava nas principais rádios para saber a situação, e a todo momento a gente estava ali transmitindo: não vem agora, a situação está complicada, ou é o momento de viajar, né? Então, ali, para o jornalismo, aquela função de você ir atrás, ela é o início de uma reportagem. No começo da minha carreira, uma das primeiras coberturas minhas foi do massacre do Carandiru. Eu era rádio escuta, e eu lembro muito bem, né? Foi um sábado, véspera de eleição, e eu fui... Fleury, secretário, né? Exatamente, foi o secretário. E quando surgiu a informação, primeiro surgiu a informação de que, né, a confusão, aos poucos foi começando a surgir a informação de mortos, né? Inicialmente era um número pequeno de mortos, mas no momento do repórter, que no caso ali era o Agostinho Teixeira, que hoje trabalha no grupo também com a gente, ele se deslocar da emissora até
Carandiru, nós precisávamos dar informação. Então, quer dizer, eu, como rádio escuta, peguei o telefone e liguei, achei um bar que ficava em frente à casa de detenção. Ali, ele já me deu um panorama, a pessoa que atendeu o funcionário falou, está cheio de viatura de polícia, eles entraram no presídio, invadiram. Então, aquelas informações que foram ali passadas foram as informações que foram fundamentais para aquele momento, para a gente poder informar o que estava acontecendo antes da chegada do profissional. Hoje em dia isso já mudou, né? Hoje em dia, imediatamente vai ter alguém em qualquer lugar com um celular e transmitindo. Vivo. Já vai estar transmitindo ao vivo. Então, é muito mais instantâneo. Mas não é ser saudosista, mas esse tipo de experiência, né, do passado, de checar, de ir atrás da notícia, isso me ajudou muito, né, na minha carreira e ajuda até hoje para ir atrás de uma informação diferente, para revelar algo, para denunciar. O jornalismo investigativo, ao meu modo de ver, pelo menos, ele tem uma característica um pouco diferente do jornalismo. Claro, tem várias características, mas uma que eu percebo assim, muito significativa de diferença entre um jornalismo factual de um acidente que aconteceu ou coisa do tipo, que é a questão do tempo, não é, Rodrigo? Por exemplo, uma notícia investigativa, ela demanda tempo, demanda recursos. Eu imagino, por exemplo, a reportagem que você fez, ganhou o prêmio ESSO, do incêndio lá no litoral, em Santos, né? Era Santos? Cubatão. Quanto tempo, quantas idas a locais de documentos, quantas entrevistas, quantas portas batidas na cara você não recebeu, não é? Então, uma reportagem investigativa, ela demanda tempo e demanda investimento, não é? Porque enquanto você está fazendo isso, outras reportagens não estão sendo feitas pelo Rodrigo Hidalgo, não é? Exatamente. Como é que as emissoras dosam e equilibram isso? É difícil convencer um editor, olha, essa notícia vai valer a pena, não vai, né? Como é que funciona isso? Às vezes é difícil, sim, professor, porque há casos em que a investigação acaba não prosperando. Pois é. Você tem uma informação, você vai atrás e ela não se confirma. Claro. Por isso que vai muito da percepção, né, do teu chefe, do profissional, em te ouvir, de acreditar e investir naquele tema. Porque, como você bem disse, às vezes é necessário um tempo razoável, né, para você investigar, para você ir atrás. E por isso que é importante o trabalho em equipe, e por isso que é importante o trabalho do produtor, né? O produtor é especializado também em jornalismo investigativo, ele é fundamental nesse trabalho. Se eu estou ali no dia a dia e não posso... às vezes o repórter, por ser uma figura conhecida, por estar com um rosto na tela todos os dias, ele não pode, às vezes, estar na linha de frente numa investigação que pode demandar, inclusive, o uso de uma câmera escondida, uma infiltração, e ele ser identificado. Isso aumenta até, dependendo da reportagem, até o risco, né, do trabalho do repórter. Claro. Por isso, a importância do repórter, do produtor investigativo. E muitas dessas reportagens só foram possíveis por conta desse trabalho em parceria, né? Que a gente conversa antes, discute antes, e o produtor acaba tendo um pouco mais esse tempo, entendeu? E ali o repórter ele vai, né, no momento certo para poder gravar, para poder conversar com as pessoas a respeito, mas o trabalho de bastidor, de busca em campo, boa parte é feita pelo produtor. Mas o meio, o veículo, ele tem que investir, né, Rodrigo? Como é que tá essa... E nessa época de verbas escassas para todo mundo, não é? Como é que fica esse investimento, né? O convencer um veículo a investir que aquela notícia vale a pena, não é? O que você percebe? Fica realmente um pouco mais difícil, principalmente num momento como esse, né? Num momento de crise, né? Mas, dependendo do assunto e do tema, da relevância, da importância daquilo, a gente tem essa retaguarda, assim. Legal.
eu tenho feito trabalhos em que tenho tido esse suporte, que eu acho que é fundamental. Quer dizer, há interesse, há relevância jornalística naquele fato, naquela informação. Vamos atrás, vai ter 2, 3 dias, uma semana para investigar. Vamos, a gente tem uma boa equipe, recursos para isso. Recursos para isso, né? Obviamente, você tem outras emissoras que têm mais, mas é importante isso. Você vê no dia a dia o investimento no jornalismo investigativo, ele traz retorno, entendeu? Sim. Ele traz credibilidade, né? Quando você tem um assunto que você revela que é repercutido pela sociedade, por outros veículos de comunicação, é algo que traz pro nome não do profissional, pro nome da empresa, credibilidade. E eu acho que a nossa função, os grandes furos normalmente vêm do investigativo, não é, Rodrigo? Porque um acidente, você consegue uma equipe chegar antes no local do acidente, ou do incêndio, ou de uma tragédia, mas aquela equipe vai chegar, as outras equipes vão chegar 30 minutos depois, 40 minutos depois, né? Temos as primeiras imagens, ok. Mas eu percebo que é no investigativo que você tem o furo, não é? Porque você consegue desenvolver, não? Exatamente, e a gente pode deixar bem claro isso, porque muita gente acha que o investigativo é só reportagem policial, na área jurídica, não. O investigativo é para tudo. Você, na área do consumidor, você consegue. A gente fez uma série de reportagens revelando, que também foi menção honrosa do Prêmio Oeste de Jornalismo, 2011, revelando na época era uma novidade, uma fraude de postos de combustíveis na quantidade, não só na qualidade, mas na quantidade do combustível. Quer dizer, você imagina que está colocando 60 litros de combustível no seu tanque, mas na realidade está entrando 54, 55. Então a gente revelou esse esquema com provas. Foram os vídeos mais vistos, né? Na época foram quase 3 milhões de visualizações desses vídeos na rede social da empresa, dessas reportagens. Por quê? Porque é um assunto que atingia a todas as pessoas. Boa parte tem carro, abastece, e o consumidor se sentia, né, lesado, né, nessa situação. Então, o jornalismo investigativo está na política, está na economia, está em todos os setores. Só acompanhar os telejornais, acompanhar a Operação Lava Jato, você pode citar todo tipo de assunto, e que os jornalistas estão atrás do diferencial, estão atrás de revelar algo que está sendo escondido. O jornalismo investigativo está presente em todas as áreas. Você é uma pessoa curiosa? Você lê todos os assuntos? Ou você é aquelas pessoas mais, não, esse não é a minha praia, eu não leio. Como é que é o perfil aí do Rodrigo Hidalgo? Do que se alimenta o Rodrigo Hidalgo? Não, acho que é obrigação do jornalista ser curioso e ir atrás de todo tipo de informação. Porque o jornalista, que a gente brinca, né? Ele entende um pouquinho de tudo, mas não é especialista de nada, né? Quer dizer, eu, pela área de atuação minha, eu tenho um conhecimento básico do direito, suficiente para que eu não cometa erros, não cometa equívocos, mas, obviamente, sempre consultando os profissionais de cada área e sempre lendo a todo momento, ávido por informações, e não só da minha área. Sim, procuro ter um conhecimento básico e vou me aprofundando a todo dia sobre economia, sobre política, sobre ciência, porque é obrigação. Se você ficar parado, você fica para trás, né? Se você não acompanhar a evolução. E eu leio os principais jornais diariamente, e a gente fala dessa questão, né,
das fake news, a importância, né, que muita gente começa a ter essa consciência, por exemplo, das assinaturas digitais, né, você vê aí a Folha de São Paulo, New York Times, o aumento, né, dessas assinaturas digitais, e quanto isso é importante para manter o jornalismo forte, né? Os órgãos de comunicação, os veículos impressos, estão sofrendo e vem sofrendo e continuam sofrendo até o momento por conta disso, né? Antigamente você tinha um número muito maior de assinantes de jornais, hoje, por conta da internet, isso diminuiu bastante, mas muita gente volta a ter essa conscientização da importância desse trabalho do jornalismo, por isso que até nos últimos tempos a gente vem observando aí um crescimento, né, das assinaturas digitais. E essa questão de se reinventar, ela ocorre também nos outros veículos, né? As emissoras de TV, por exemplo, a Bandeirantes, ela transmite os telejornais ao vivo no YouTube. Quer dizer, todo mundo tem acesso, né? Pode ter acesso, independentemente de onde você estiver, você acompanhar em tempo real o telejornal. Há um investimento nas mídias sociais, de captar todo tipo de público, jovem, no Instagram. Então, a gente tem uma linguagem diferenciada nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Então, quer dizer, o jornalismo tem que estar sempre se reinventando diante de toda essa evolução, né? Como eu havia falado, canais excelentes de conteúdo do YouTube. Então, eu estou sempre consumindo tudo isso e aprendendo a todo momento. Todos nós, né? Professor também, né? Esse aqui é um exemplo típico. Eu sou um professor de sala de aula, né? Não sou nem um professor de EAD, apesar de já ter feito cursos de treinamento, mas montar vídeo, editar vídeo, essas coisas também, em época de pandemia, tive que correr atrás, porque é o caminho que nos resta, né? Mas você tocou num ponto interessante, e eu tenho uma percepção, eu vou perguntar se você concorda, se você acha que eu estou errado ou não. A minha percepção com relação às mídias tradicionais e à internet, às fake news e coisas do tipo, é uma percepção pendular. Não é? Quando começa a aparecer a internet, as pessoas percebem que podem se expor, podem falar, Facebook, Instagram, YouTuber, coisas do tipo. E aí as pessoas começam a correr atrás também, falar, oh, poxa, agora olha, nós temos esses outros canais aqui, não preciso mais dos canais tradicionais, não preciso mais assinar um jornal tradicional, eu vou nessa fonte. Então o movimento pendular, ele começa a ir na direção das mídias alternativas. Vou usar esse termo, não é o mais correto, mas vamos considerar que esse termo é aceitável aqui para o nosso bate-papo, mídias alternativas. Bom, aí você começa a dar de cara com análises muito ruins, com profissionais despreparados, preparados também, análises boas também, mas você começa a ter de tudo. E aí parece que as pessoas começam, opa, talvez essas mídias alternativas não seja tudo isso que a gente esperava, né? E é isso que você falou, começa a haver um retorno, né? Então, a minha percepção, Rodrigo, e aí eu queria compartilhar com você, eu vi sua opinião, né? É que eu acho que num futuro, e não muito longo, não vou chutar tempo, mas sei lá, 2 anos, 3 anos, talvez menos, mas nesse curto espaço de tempo, como aconteceu com o rádio, que se achava que ia matar os outros meios, né, ia morrer, né, pelos outros meios, eu acho que a população vai acabar separando o joio do trigo, identificando quem são melhores profissionais e voltando, e talvez a gente ache um ponto de equilíbrio. Pelo menos essa é a minha percepção. O que é que você acha disso? Eu concordo plenamente, professor Robson. Eu acho que as pessoas elas já estão tendo esse tipo de consciência. Né? As pessoas são mais exigentes, elas querem um bom conteúdo. Em relação, por exemplo, à TV, dificilmente a qualidade com que a gente faz uma reportagem, um documentário, a gente tem excelentes sites aí, a gente tem portais como, por exemplo, eu posso citar Vice, BBC, que produzem documentários e conteúdos assim espetaculares. Mas, no modo geral, o trabalho são, né, anos e anos. O conteúdo, a internet, por exemplo, falando de áudio e vídeo,
usa muito do nosso material. Então, é uma troca que existe, que é importante. E os veículos de comunicação já estão sabendo utilizar essas redes sociais. E o público tem exigido isso qualidade. E isso é importante, né? Porque também nos ajuda a não ficar parado no tempo. Né? Você me questionou a questão do investimento. Nós fizemos uma série de reportagens sobre o novo cangaço, sobre a atuação de quadrilhas que até hoje aterrorizam pequenas cidades pelo país, que chegam fortemente armadas, que dominam o efetivo policial. Inclusive, E São Paulo provocam... é vítima disso. Todos esses dias aí, tem em média um caso por dia no Brasil, provocando sempre pânico, terror nas pessoas. E nós fizemos uma série de reportagens com uma qualidade próxima de cinema, de documentário, que a gente utilizou câmera de cinema, que a gente utilizou várias equipes captando imagens, viajamos pelo Brasil inteiro para fazer essa série de reportagens que, né, praticamente acabou virando um documentário com uma sensibilidade, de captação de imagens diferenciada, que teve um retorno extremamente positivo e tem até hoje, no próprio site da TV Bandeirantes, um número de acessos para esse tipo de reportagem que continua atual, porque é um fato que ocorre ainda diariamente. Foi uma experiência muito saborosa, foi muito prazerosa, no meu caso, porque a gente viajou pelo Brasil com uma equipe enorme, com cinegrafistas, com operador de áudio, com iluminador, com produtor, e sabendo, obviamente, dessa exigência das pessoas, porque elas querem conteúdo e querem qualidade, querem uma imagem diferenciada. Esse trabalho que a internet faz nos desafia também no dia a dia. A melhorar, a correr atrás? Exatamente. Eu sou um dos milhões que assistiu a sua reportagem sobre o novo cangaço no Brasil. Parabéns, agradeço. Nós, o povo, né, agradecemos você por essa bela reportagem. Recomendo a todos, procurem no YouTube que vocês encontram. Lei das fake news, será que o Rodrigo é a favor? Mídias sociais, novas mídias, carreira do jornalista, será que vale a pena ser jornalista? Nós estamos parando por aqui nessa segunda parte e esses assuntos nós vamos abordar na terceira e última parte do nosso bate-papo com o excelente jornalista Rodrigo Hidalgo, e você nos acompanha.